Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto. E quando eu mesma não sei o que sinto, Tu conheces-me, sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto. e quando eu mesmo não sei. Sei, tu conheces-me. Olá, sejam bem-vindos. Quem está a entrar, um domingo muito abençoado para vocês. Que Deus abençoe grandemente a vossa vida. E quando eu mesma não sei o que sinto, Bem-vindos, quem está a entrar, bem-vindos. tu sabes quando caio, Quando me levanto, quando eu vou e quando volto, quando eu mesma não sei, tu conheces-me. tu conheces. Conheces-me. No mais profundo mar tu estás, e no mais alto céus tu estás também. E mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiará. No mais profundo mar tu Bom, estás. espero que o Senhor já esteja a falar convosco, já com esta música, que vamos falar mesmo de amor. Partilhe este direto, esta live, com o máximo de pessoas que puder. Vamos falar acerca da dimensão do amor, que é algo que todos nós devemos transbordar de amor. Você conhece esse amor? Você sente-se amado? Sente um amor próprio ao ponto de transbordar para os outros? Saiba que você só vai conseguir amar os outros quando você se amar a si mesmo. Então, hoje vamos falar de alguém que o ama sem você dar nada em troca. Não tem fim, não tem dimensão. Would you like to our sticks? Bom, então, você que está a entrar ou que vai assistir depois, se você tiver aí a sua Bíblia, abrem Lucas 15. Está sem som. Sem som é impossível ouvirmos, não é? Desde já, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa falar ao seu coração, ministrar ao seu coração, abençoar a sua vida e que você possa receber este grande amor, a revelação deste amor, e que as suas necessidades sejam supridas com esta palavra. Não só as necessidades físicas, mas as suas necessidades espirituais e emocionais. Então eu quero lhe falar aqui a parábola do filho perdido. Aqui em Lucas 15, 11 diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles.
Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, este rapaz aqui, ele tinha uma boa família, tinha um pai que o sustentava, ele vivia bem financeiramente e tinha também o seu irmão mais velho. E ele decidiu pedir a sua herança antecipadamente. Eu não sei se para você que está aí desse lado faz sentido, se tem lógica pedir a herança antes do tempo. Se faz algum sentido para si. Mas naquele tempo, para um judeu, naquele tempo, para eles, pedir a herança antes do tempo era algo realmente como se o filho estivesse a antecipar a morte do pai, desejando a morte do mesmo, como quem diz, já não vais viver muito mais tempo, então eu quero a minha herança já. Eu quero a minha herança já porque eu não quero esperar mais tempo para que eu possa ir gastar. Foi a mentalidade deste filho aqui, do mais novo. Então ele pediu a herança antecipadamente e gastou, como acabámos de ler, gastou ao ponto de ficar sem nada. Então imagina um menino que vivia muito bem, numa casa, sustentado pelo pai, tinha uma boa família e deu-lhe na cabeça de ir gastar, gozar a vida, curtir a vida e gastou tudo. Ficou sem nada. Você que está a entrar agora, sinta-se à vontade para partilhar com outras pessoas esta mensagem, que é uma mensagem de restauração, é uma mensagem abençoadora para o seu coração. Então, ele chegou ao ponto de pedir para comer a comida dos porcos e a própria comida dos porcos lhe ser negada. Como deve ter sido frustrante para este filho. E como deve ter sido frustrante para este pai, porque imagina o coração, e o que eu queria que você analisasse aqui eram os corações deles. O que passou no coração deste menino, que tem tudo e apetece-lhe sair de casa e gastar, ou seja, ele com o pai ele tinha acesso a tudo, mas ele pediu a herança para ir gastar fora de casa, então ele queria gastar fora de casa, ele não queria estar ali em casa com o pai. Ele queria ter outro tipo de vida. Longe do pai. Mas antes do tempo. Como eu lhe falei, para os judeus, ele como pai deve-se ter sentido quase atraiçoado, traído pelo filho, pois o filho estar a pedir a herança antes do tempo deve ter sido doloroso para o pai, mas o pai não lhe negou. O pai deu-lhe deliberadamente a herança e vai à vontade. Não há aqui nenhum registro que o pai tenha reclamado e tenha negado, apesar de ele ser o filho mais novo e pela lógica seria o filho mais velho a sair de casa. Então, ele deu-lhe a herança e o pai deve-se ter sentido, bom, meu filho talvez não acredite que eu tenha muito mais anos de vida, daí ter pedido a herança antes do tempo. O que aconteceu é que aquela terra, aquela região começou a passar por uma grande escassez e ele foi se empregar, foi trabalhar para aquela região. E talvez você que esteja aí desse lado, já Deus esteja a falar ao seu coração de oportunidades, de vezes que você também não soube administrar, também como este rapazinho, não soube administrar
uma herança, não soube administrar uma bênção financeira, porque uma herança de um homem, daquele homem deve ter sido muito, muito grande. E eu digo-lhe, já vamos ler aqui mais à frente, ele gastou a herança com prostitutas, está escrito, registado, ele foi curtir mesmo a vida, foi gastar tudo assim, sem, aqui como diz, ele não teve responsabilidade, foi irresponsável, não foi sábio. Então, o que eu quero, esteja muito atento com o seu coração aberto para ouvir a dimensão do amor de Deus pela sua vida e a misericórdia, porque aqui eu vou revelar o que se passou com este pai e este filho e depois com o irmão, mas que você possa entender que aqui está a ser revelado o coração de Deus. É o propósito desta mensagem, é revelar o coração de Deus ao seu coração, para que você se sinta amado e que as culpas e os fardos saiam de cima de si. Eu ainda não cheguei a essa parte, mas sinto que já o devo dizer. O filho mais novo reuniu tudo o que tinha, ok. Então ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava a comida dos porcos. Caindo em si, então ele depois houve ali uma altura, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Então aqui, o que é que levou, na mentalidade dele, ele a cair em si? O que é que o levou a cair em si? Caindo em si, porque ele começou a ficar com fome. Então a motivação, repara aqui, eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Então motivação é motivo para a ação. A motivação aqui deste rapaz foi a fome. Então ele, quando sentiu fome, ele lembrou-se também, ele comparou-se aos empregados da casa do pai dele, que eles próprios tinham comida de sobra. E ele estava ali a passar necessidade. Ali a querer comer comida de porcos, e os empregados do pai, que estavam ali a trabalhar para o pai, tinham comida de sobra. Então ele ali lembrou-se: bom, eu sou filho. Ele lembrou-se: eu sou filho, eu não estou no meu lugar certo. Mas ele, a intenção do coração dele, a motivação certa dele entender que deveria de ir para o pai, era a fome, não era as saudades do pai. Não era um arrependimento profundo, era a fome. A fome foi o motivo para a ação dele. Foi o motivo que o levou a movimentar-se. Então ele já levava um discurso dentro do coração dele que lhe dizia: eu me porei a caminho e voltarei para ti. Eu me porei a caminho e voltarei para ti. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Agora repara aqui nesta maravilha que eu vou ler. Estando ainda longe, seu pai o viu. O seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Eu sei que o Senhor Jesus já está a falar ao seu coração. Eu sinto assim uma graça aqui maravilhosa em mim. Quebrantamento, algo maravilhoso. E o que eu quero que você entenda com esta mensagem é que, independentemente das vezes que você se afaste de Deus, ou das intenções pelas quais você às vezes procura Deus, se você só procura a Deus assim como este rapaz que procurou o Pai, porque você é filho de Deus. Deus não busca em si uma religião. Não. O que Deus quer consigo não é uma religião. O que Deus quer consigo é um relacionamento de pai para filho, de filho para pai. Deus quer restaurar esse relacionamento. Deus quer restaurar esse relacionamento. Então aqui este exemplo é que quando você vai com um discurso no seu coração preparado, quando você já vai todo armado, eu vou para Deus, mas eu vou já aqui
ou seja, como se ele fosse enganar-o com aquele discurso. Ou seja, eu me porei a caminho. Ele disse assim: quantos empregados o meu pai tem de comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra ti, contra o céu. Pronto, ele reconheceu o erro. Não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Então, a ação dele. Mas, quando ele ainda estava longe, o pai o recebeu com compaixão. E é assim que eu quero que você entenda a dimensão, como estávamos aqui a ouvir na música ao início. E eu no final vou colocar outra vez aquela música que fala da dimensão e do tamanho, da bondade, do amor que Deus tem pela sua vida. Pequei contra o céu e contra ti. Ele, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Então não foi o filho que correu para o pai. O pai já estava lá de braços abertos para o receber. E ele foi em direção ao filho e o abraçou e o beijou. E o amor que Deus tem pela sua vida é um amor que corre em direção a si. É um amor que corre em direção a si para o abraçar e para o beijar. Porque Deus o ama como um filho. Deus o ama como um filho. Repare, se o pai o viu a chegar ao longe, era porque aquele pai ainda tinha esperança que o filho voltasse para casa, que voltasse para o pé dele. E é assim que Deus funciona consigo. É assim que Deus funciona consigo. Às vezes você afasta-se de Deus, às vezes você até diz que Deus não existe, às vezes você diz que Deus não ouve as suas orações. Às vezes você pensa que tem que estar a fazer muitas coisas e no final, até ao final desta mensagem eu vou lhe dizer que não se trata das coisas que você faz para Deus, não se trata do quanto você ama a Deus, mas trata-se de quanto Deus ama você. E é isso que eu quero que você entenda, é aquilo que Deus é para si. Porque repara, este rapaz aqui não estava minimamente preocupado se o pai tinha sofrido, se tinha ficado chateado ou não. Ele tinha ali um reconhecimento e ele disse: olha, eu pequei contra o pai e contra ti. Mas ele sabia que era filho e foi para casa de novo, porque ele sabia que lá havia forma de comer e ele lembrou-se que os empregados... Só que lá está, ele queria voltar para casa, mas queria se colocar numa posição de empregado. Ele ofereceu-se, eu vou aqui ler. O filho lhe disse, depois de ser abraçado e beijado pelo pai, o filho disse o seguinte: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, repare, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Tragam a melhor roupa. Agora você diz-me assim: vai, a melhor roupa? Como? Não é um pijama? Não é roupa de empregado? A melhor roupa. Uma melhor roupa. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo. Coloquem um anel em seu dedo, que significa honra. As roupagens significam algo novo. Aquele rapaz vinha com roupas de mendigo, vinha com as roupas todas furadas, todas mal cheirosas. E chegou a casa, tinha um anel de honra. O anel significa honra, dignidade, honra, posicionamento. Roupas novas, roupagens novas. Significa novo tempo, renovo. Que lindo. Vistam nele, coloquem-lhe um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Ele devia ir descalço ou com umas sandálias todas rotas, mas colocaram-lhe um sapato novo. Então, sapatos, nova caminhada, novo tempo. E Deus está a fazer isso hoje consigo. Deus está a fazer hoje isso consigo. Deus está a falar ao seu coração. Pois agora... tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Talvez você que esteja aí desse lado esteja a pensar assim: como é que é possível? O filho saiu de casa, pediu herança ao pai, gastou tudo com as prostitutas, gastou tudo na boa vida.
chegou a ir comer dos porcos, desonrou o pai praticamente, não é? Quase que desejou a morte do pai antes do tempo. Chegou a casa e o pai não o questionou, o pai não lhe perguntou nada, o pai não lhe deu não o proibiu de entrar, o pai não fez perguntas, o pai não olhou com cara de mau. O pai tinha um posicionamento completamente diferente. E o posicionamento de Deus para com a sua vida é precisamente este. Ele está à espera que você... Porque repare, o pai viu ele a chegar. Ele ia a caminho. E às vezes você está a pensar em ir em direção a Deus. Às vezes você está a pensar em ir em direção a Deus e Deus já está assim a olhar também para si. Então, vem cá que eu quero te abraçar. Vem cá que eu quero cuidar de ti. Vem cá que eu quero te colocar um anel no teu dedo. Quero te honrar. Eu quero cuidar de ti como filho e filha. Quero te colocar um anel. Quero te dar umas roupas novas. Quero te dar um novo tempo. Uns sapatos dignos. Tirar as vestes da miséria, da escassez. Quero tirar desse lixo. Quero tirar todo o lixo, toda a bagunça que está dentro de ti. E quero te colocar num lugar de honra à mesa. Porque Ele preparou um prato todo especial ali para ele. Próximo-se... Vamos fazer uma festa. Então, houve festa. Porquê? Começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, pois há sempre alguém que vai discordar, não é? Do amor que Deus tem pela sua vida. Mas esteja preparado para isso. Apenas desfrute. Esteja preparado para pessoas que se levantam e não compreendem o amor que Deus tem pela sua vida. Porque você pecou. Sabe uma coisa? Aqui o pecado deste rapaz era um pecado visível, porque ele fez mesmo muita merda. Foi para as prostitutas, fez isto, fez aquilo, era um pecado visível. Mas há pessoas que o pecado não está à vista, mas têm o coração deles muito, 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 muito podre. E saiba que Deus conhece as intenções dos corações. As pessoas costumam analisar o pecado como a pessoa que está em pecado, que é a pessoa que anda a beber, que vai às prostitutas, que adultera, que fornica, que rouba. E às vezes pensam que é esse tipo de pecado que afasta a pessoa de Deus. Mas a religiosidade afasta a pessoa de Deus. A religiosidade afasta a pessoa de Deus. E você já vai entender aqui o que é o ser religioso e o que é ser filho de Deus. A religiosidade afasta a pessoa de Deus. Há outras coisas dentro do coração da pessoa que podem afastar a pessoa de Deus. Às vezes a pessoa até está no meio do ambiente onde está pessoas que creem em Deus e cristãos, e a pessoa não está em Deus. E a pessoa está longe de Deus. Está no ambiente onde está Deus, mas o coração está longe de Deus. E Deus quer é o seu coração. Deus quer é o seu coração. Este rapaz aqui pouco se importou. Olha, eu fiz porcaria, mas vou voltar para a casa do pai. Lá tenho que comer. Vou inventar, pronto, vou aqui arranjar uma lógica. Lá tenho que comer, eu vou. Aprenda a aceitar o amor de Deus. As pessoas levam cargas e fardos de coisas que não são para carregar. E o propósito e o plano de Deus é aliviar a sua carga, é aliviar a nossa carga. Porque se fosse para nós carregarmos a nossa... Se for para nós carregarmos a carga, Jesus não tinha carregado a cruz por nós. E Jesus, quando foi para a cruz, ele foi para carregar os pecados para nós. Jesus não é o nosso empregado, óbvio, mas ele veio à terra para nos servir, para dar a vida dele. Morreu pelos nossos pecados, maldições, por toda a porcaria e mais alguma que nós possamos ter feito. Ele carregou os nossos fardos. E ele nos considerou amigos. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele é considerado amigo e já não é mais servo. E você já vai entender porque é que eu estou a dizer isto. O filho mais velho estava no campo, ou seja, o irmão dele, pela lógica,
deveria ter sido o irmão mais velho a sair de casa, antes do mais novo. O irmão mais velho estava no campo quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança, então imagina, estava lá tudo a dançar, um grande festão, música, dança, comida, bebida, uma maravilha. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que é que estava a acontecer. E lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho, repara aqui, o filho mais velho encheu-se de ira. Ira, ficou cheio de ódio, espumar-se do canto da boca. E não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes, repare nisto, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Então vamos aqui analisar o coração daqui do irmão mais velho. O irmão mais velho considerava-se um escravo, tinha mentalidade escrava. Uma mentalidade escrava não era uma mentalidade de filho. E o que Deus quer que você tenha é uma mentalidade de filho, não é uma mentalidade de escravo. Repara aqui, ele fazia muitas coisas para pai e não para o pai. Ele diz assim, então o mais velho encheu-se de ira, não quis entrar, o pai insistiu com ele, mas ele respondeu: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo. Então ele não se considerava um filho daquele pai, ele considerava-se um escravo. Ele trabalhava como um escravo e ele encheu-se de ira porque ele já a tinha dentro do seu coração. Olha para estes anos todos que tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Você está a entender? Está a fazer sentido para si? Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou para a vida. Estava perdido e foi achado. Quando alguém está morto, estava morto lá na miséria, na escassez, na porcaria, no lamaçal. Ele estava morto, apagado. Já não havia vida nele. Ele correu para onde? Para a vida. Jesus veio para que tenhas vida para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então ele veio para a vida. E esta mensagem aqui, ela está a falar de Deus. Está a falar do que Deus é para si. Isto é uma parábola. É a parábola do filho perdido. Repare, este rapaz, o irmão dele se considerava escravo. Ele considerava-se escravo. Ele disse que tu nunca me deste um cabrito para eu festejar. Mas ele, o pai, disse: você está sempre comigo. Então muita gente não desfruta do que Deus tem para a vida dele, do que Deus tem para si, porque não pede-se. Porque ele disse assim: tudo o que eu tenho é seu. Então muita gente não acessa às coisas de Deus porque está à espera que os outros tragam, em vez de dizer: olha, meu pai, falar com Deus: pai, eu preciso disto, eu quero isto. Repare, apesar das falhas do irmão mais novo, do que se perdeu, ele não soube pedir a herança. Foi o pai que lhe deu a herança antes do tempo? Não foi. Foi ele que pediu, se dirigiu: olha, quero a minha herança, vou curtir a vida. E foi. E o pai não negou. O pai deu. Mas o pai estava sempre à espera. Porque o pai sabia que ia dar porcaria. Estava sempre à espera que ele voltasse. De braços abertos o recebeu e fez uma grande festa quando ele voltou para casa. Porque lá em casa ele tinha tudo. E você, quando está com Deus, em Deus, você tem tudo.
o que precisa para ter uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida plena, uma vida abençoada. Deus é a sua bênção. E Ele é um pai para si. O que eu lhe quero dizer é que você deve ter uma intimidade muito grande com Deus, independentemente das suas falhas, dos seus pecados. Repare, o que Deus tem consigo não é Deus não o quer tornar escravo. A graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, o que é chamado a graça de Deus, que é Jesus, a graça de Deus é algo que quer dizer que você não precisa de fazer nada de especial para ser salvo. Pela graça sois salvos, e isto não provém de vós. Isto é dom de Deus. Então Deus lhe deu este dom, receba este dom. Não é algo que você tenha que fazer. E aqui o irmão dele não tinha uma mentalidade de filho de Deus. Eram filhos do mesmo pai, como assim tem pessoas que amam o mesmo Deus, mas as mentalidades são diferentes. Uns têm a mentalidade de escravos e outros têm a mentalidade de filhos. O outro pensava que por muito trabalhar, ele andava ali a trabalhar como um escravo, como ele próprio diz, trabalhava como um escravo, anda aqui a trabalhar como um escravo e nunca me deste sequer um cabrito para mim e para os meus amigos. E porquê é que ele não desfrutou? Porque ele não pediu. E muita gente não desfruta porque não pede. E o que é que acontece com esse tipo de pessoas que são mais praticantes às vezes de religiosidade? O que é que acontece com essas pessoas? Essas pessoas que começam com o vício da comparação. Porque a pessoa que pensa que é por aquilo que ela fez, que é porque é mais excelente que os outros, sou mais excelente que os outros, então mereço mais que o outro. A graça de Deus, o amor de Deus é incondicional. Não dá para entender a dimensão do amor de Deus. E aqui nesta mensagem você está a ver que o perdão de Deus também é incondicional. Não tem a ver com pecados em específico, mas tem a ver pelo que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer revelar o amor dele ao seu coração, o perdão dele. E Ele quer que você esteja posicionado como filho. Um filho abençoado, com um anel de honra, com umas roupagens novas, um sapato novo. E hoje com esta mensagem, eu creio que Deus está a trazer algo novo para o seu coração, para a sua vida. Não é por aquilo que você fez. Talvez você já tenha chafurdado muito na lama. Talvez você já tenha comido, como se diz, o pão que o diabo amassou. Aqui este rapaz até a comida dos porcos lhe estava a ser negada. Talvez você não tenha tido sabedoria para administrar alguns bens, algumas bênçãos que você pediu a Deus. Você pediu alguma coisa a Deus, e Deus lhe abriu a porta e lhe deu. Na altura você talvez esteja a ouvir falar de Deus pela primeira vez ou mais em profundidade. Talvez você até falou, porque eu antes de conhecer a Cristo, eu antes de ser cristã e de amar a Deus, eu amo a Deus, mas digo-lhe uma coisa, Deus me amou primeiro. E Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. E Deus o escolheu a si e a escolheu a si também desde o ventre da sua mãe. Sabe porquê? Porque Deus tem um propósito lindíssimo na sua vida. Ele quer restaurar a sua identidade de filho. Eu sei que tem pessoas que precisam de ser restauradas no sentido de paternidade. Talvez você que está aí, você não tenha tido um pai, uma referência de pai, um referencial que você possa dizer assim: este aqui é o meu pai, esteve sempre portas abertas para mim, assim como o pai aqui do filho perdido. Mas eu quero lhe dizer que o pai, Deus, tem cuidado da sua vida. E essa parte nos corações precisa de ser curada nas pessoas.
Porque muita gente às vezes está rodeada de muita gente e de muitas coisas, mas está tão longe de Deus. Está tão longe da presença de Deus. E o Pai hoje quer posicioná-lo e posicioná-la numa posição de honra. Ele tem um manjar maravilhoso. Só o facto de estarmos aqui a falar, só o facto de estarmos aqui a partilhar a palavra com uma mesa que estivesse aqui posta, com o pão da presença, porque Jesus é considerado também, Jesus é água viva, o pão da presença. Jesus é aquele que sara, é aquele que cura, é aquele que liberta. É vinho novo. Jesus preparou esta mesa para nós estarmos aqui juntos. E hoje está a haver uma festa no céu para pessoas que estão a ser restauradas na sua identidade como filhos de Deus. Pessoas que pensavam que fizeram tanto mal, assim como este rapaz fez, que até pensavam, bom, eu talvez para pagar os meus pecados, que foi o que ele pensou, talvez eu para pagar os meus pecados, se eu for fazer assim alguma coisa, pagar de alguma forma, foi o que ele pensou, bem, vou lá pedir ao meu pai para me colocar a trabalhar com os empregados, pelo menos posso comer. Mas o que Deus tem para si é mais que isso. Deus não quer que você seja escravo, nem empregado. Deus quer que você seja filho. Filho e filha. Deus quer que você seja filho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por Ele. Repare. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. Disse para o outro que estava irado e com inveja e passado porque ele fazia mil e uma coisa e era mais santo que o outro. E o outro chegou ali e teve uma festa de honra. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos de celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos. Porque ele estava morto e voltou à vida. Ele voltou à vida, ele voltou para Jesus. Ele estava morto e voltou à vida, ele voltou para Jesus. Estava perdido e foi achado. Quantas pessoas às vezes estão perdidas dentro de si mesmas? Ainda não se encontraram, ainda não encontraram a sua identidade. Mas esta mensagem hoje vem para que você possa encontrar a sua identidade. E este rapaz não negou nenhuma bênção. Ele esteve ali de coração aberto, porque até para ser abençoado é preciso ter mentalidade de filho. Porque há pessoas que têm uma mentalidade como este outro filho mais velho, que tinha a mentalidade de escravo, que tinha ali o pai, tinha tudo na mão dele e não desfrutava de nada. Comportava-se como um escravo. E o que eu gostaria que você meditasse é que tipo de mentalidade é que você tem neste momento. Você está com a mentalidade de escravo, porque a mentalidade de escravo leva a pessoa a comparar-se. Mas talvez você até possa estar com essa mentalidade e através desta mensagem está a ser liberto e está a ganhar aquela nova mentalidade que fala lá em Romanos, que diz que sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. Este rapaz aqui foi e não negou nada. O rapaz esteve perdido, fez a asneira. Bom, mas se o meu pai me abriu outra vez a porta, sentou-se, foi honrado. Com certeza que ele não quis sair mais daquele ambiente. E às vezes Deus permite que você vagueie e vá por alguns lados. Deus permite você. Deus não nega nada, você é livre de fazer as suas escolhas. Deus não o prende. Você é livre de fazer as suas escolhas. E às vezes você vai por caminhos errados e faz porcarias que não lembra a ninguém. E Deus está lá sempre de braços abertos. Sempre de braços abertos. Não tenha aquela mentalidade lá como Adão e Eva, que quando pecaram, se esconderam de Deus. Você não precisa de se esconder de Deus.
Você não precisa se esconder fisicamente, é como eu lhe digo. Há pessoas que às vezes não estão, você não vê nenhum pecado exterior, mas quando vai analisar aquele coração, é assim como este, é um coração assim como este. Este rapaz, o irmão dele tinha muitas obras, ele trabalhava como um escravo, ele fazia muitas coisas boas, mas o coração dele era como? Cheio de inveja, ira, mente aprisionada à escravatura, ali a pensar, eu tenho que fazer, tenho que correr, que é para ser o melhor, que é para agradar. Eu não estou a dizer que você deve fazer coisas que desagradam a Deus, não, eu estou aqui a falar do amor que Deus tem por si, da posição que você deve ter em Deus. Estou a falar que você é filho de Deus e que Deus é cheio de compaixão para consigo, é cheio de amor e de bondade. O amor de Deus o persegue todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. É por causa das misericórdias de Deus que você não é consumido. Então Deus tem sempre cuidado com a sua vida. E você vai desfrutar do que Deus tem para si à medida de como você se vê. Como você se vê diante de Deus. Você se vê como um filho ou como um escravo? Aqui nos faz lembrar também, a Bíblia nos fala da lei e da graça de Deus. A graça de Deus é Jesus. E as leis, antigamente, que as pessoas tinham que fazer 1001 coisas e tinham que ao final do ano matar lá o cordeirinho para pagar os pecados. E aquilo era um ritual de tempos a tempos. Mas o cordeiro já morreu por si. Você não precisa de carregar mais os seus fardos. Você tem que viver livre, viver leve. Os fardos, a cruz, carregou Jesus. Jesus, quando foi, antes de ser crucificado, ele carregou a sua cruz. Tome Jesus, negue-se a si mesmo, siga a Jesus. Amém? Eu quero terminar aqui com a música que tínhamos iniciado e que você, enquanto estiver a ouvir esta música, você se lembre desta mensagem que ouvimos agora. Espera aí, eu vou tentar encontrar, não é? Não saiam daí. Era suposto estar aqui, não é? Você possa realmente ser tocado e ser tocada por esta música e que você consiga aí, onde você está, cantá-la. Tens vergonha de sair de casa com isso? Pare com o conceito contra os telemóveis recondicionados. Sorry, tá? Isto é as publicidades. Às vezes, Teu amor por mim, teu amor por mim. Você pode adorar aí e dizer o teu amor por mim, colocar a mão no seu coração e entender que o amor de Deus por si não tem fim. O teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim. O amor de Deus por si não tem fim. Não tem Dimensão, não tem dimensão. O amor de Deus pela sua vida não tem dimensão, não tem fim. Ele sabe quando você cai. Levanto, quando eu vou, quando volto e quando eu mesma não sei o que Aquele menino voltou, tu conheces
foi, voltou e foi recebido pelo Pai. E Ele, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, também olha por si. Mesmo quando você não sabe o que está a fazer, Ele o conhece. Ele conhece o seu coração. Eu vou e quando volto, sei o que sinto. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto. Quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me. Ele conhece o seu coração. Tu Conheces-me. oh, No mais profundo mar tu estás, e no mais alto céu tu estás também. E mesmo se no abismo você cair, eu sei até ali a tua mão me guiará. No mais profundo mar tu estás, e no mais alto céu tu estás também. E mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiará. O teu amor por mim. Você consegue sentir este amor aí? Você consegue entender a dimensão do amor que Deus tem pela sua vida? Você mesmo que não consiga entender, não consiga perceber, não acredite, você basta dizer, colocar a mão no seu coração e dizer: o teu amor por mim, o teu amor por mim não tem fim. Você nunca vai entender esse amor, mas Deus vai continuar sempre a amá-lo. Deus vai continuar sempre a amar a sua vida, porque Ele não se limita àquilo que você pensa, àquilo que você faz. O amor dele é igual. O amor dele cobre uma multidão de pecados, e o amor dele lança fora todo o medo. Abra o seu coração para o amor de Deus. Confie que Ele está no controle de todas as coisas. Não tem barreira o teu amor, não. Não tem barreira teu amor, não. Não tem limite teu amor, não. Nada é tão alto. Nada é tão alto, nada é tão fundo, nada é tão alto como o seu amor. Nada é tão alto, nada é tão fundo, nada é tão alto como o seu amor. Amém? Você entendeu que nada é tão alto, nada é tão fundo, nada é tão perfeito como o amor de Deus. E é isso que Ele quer fazer. Ele quer restaurá-lo. Ele quer resgatá-lo das trevas, da morte para a vida, assim como Ele fez com aquele rapazinho. E o aceitou. Ele quer aceitá-lo de braços abertos, para que você venha para uma mesa, se posicione como filho e desfrute de tudo aquilo que Ele tem para si. Amém? Vocês foram abençoados. Vocês estão muito calados. Vocês estão muito calados aí desse lado. Eu espero que Deus esteja a abençoar a vossa vida, que o Senhor Jesus continue a falar ao vosso coração neste dia, e você se sinta sempre
amado e amada por Deus. Amém? Ama a vossa vida, fiquem em paz, tenham um domingo muito abençoado, cheio da presença de Deus e lembrem sempre deste amor.